Sensoriamento quântico com aplicações em defesa, por Samuel Fernando Silva, Varley Marcos Alves, Alexandre Ferreira Ramos. Embora a ciência dos fenômenos quânticos seja bem estabelecida, já tem aproximadamente mais de um século, a engenharia ainda está na sua infância e visa o processamento da informação quântica para desenvolver equipamentos de sensoriamento, comunicação ou computação quânticas. Em particular, se pode considerar o emaranhamento, que é um fenômeno eminentemente quântico a ser explorado em aplicações, como aconteceu no Observatório de Ondas Gravitacionais baseado em interferometria laser. Lá foram instalados sistemas de detecção de 1 qubit ou de 2 qubits emaranhados, e se notou que com 2 qubits é possível aumentar a sensibilidade do sistema. Um esquema desse interferômetro é apresentado nessa figura e a gente vai propor uma descrição quântica para ele. Então a gente considera que uma fonte monocromática, uma fonte laser monocromática, em que um fóton viajando na direção horizontal passa por esse separador e tem uma probabilidade de 50% de ser refletido ou transmitido na direção horizontal. Esse fóton então vai evoluir e há um acúmulo de diferença de fase dependente da distância relativa percorrida nas direções vertical e horizontal. Ao retornar, esse sistema sofre uma interferência dependente do acúmulo de fase, que vai ser destrutiva se o acúmulo de fase for nulo, e caso contrário, não destrutiva. E novamente passa por um separador, e caso exista algum elemento na direção vertical devido ao acúmulo de diferença de fase, então há uma probabilidade não nula de um fóton ser enviado na direção vertical e observado neste detector. Em condições normais, sem vibrações, a interferência vai ser destrutiva e nada vai ser observado aqui no detector. Caso contrário, pequenas variações aconteçam nessa posição dos espelhos, né? Então a distância relativa, o caminho percorrido relativo entre os dois vai sofrer variações, diferenças de fase serão incorporadas, e isso acontece em decorrência de ondas gravitacionais. As variações nessa distância possibilitam detecção de variações da aceleração da gravidade, dadas como ΔG sobre G e aproximadamente 10 a menos 7. E isso possibilita a detecção de momentos finais de buracos negros, por exemplo. Representando como um circuito quântico esse processo, então a gente tem um fóton viajando na direção horizontal, é o estado zero, é o qubit no estado zero, que passa por uma porta de Hadamard, tendo probabilidade meio de seguir na direção horizontal ou vertical, e ao retornar no interferômetro passa por uma porta do tipo RZ, que indica o acúmulo de fase caso aconteçam variações ou não. Novamente, esse fóton vai passar por uma porta de Hadamard, que é o separador, e posteriormente se realiza a observação. Se o detector acende, é porque chegou um fóton viajando na direção vertical, então houve acúmulo de fase, caso contrário, não houve. Num simulador de computador quântico, esse simulador funciona perfeitamente, então se o acúmulo de fase é nulo, então nada vai ser detectado. Se o acúmulo de fase é π, então vai ser uma detecção com interferência construtiva. No computador real, evidentemente que há uma diferença devido a fenômenos de ruído ou de descoerência. Quando se colocam 2 qubits, esses 2 qubits passam por um circuito quântico similar, porém tem duas fases iniciais aqui, uma aplicação da porta de Hadamard ao qubit 0 e uma aplicação da porta X ao qubit X, e ambos passam por um emaranhamento que possibilita então a mensuração do sistema com autoacoplamento. Novamente nós vemos aqui a observação e a diferença entre a realização do simulador e a realização num computador quântico real. Ao se utilizar o estado emaranhado, o que se observa é que o erro na observação é 17% abaixo do limiar quântico de ruído shot noise,
que dá um ganho de sensibilidade que permite sensoriamento geológico ou em sistemas de navegação inercial.